Crianças agitadas e até incontroláveis. Isso pode ser sintoma do transtorno de déficit de atenção. Mas especialistas alertam para a banalização do termo hiperatividade, que é apenas um dos sintomas, o que pode ter levado a diagnósticos errados ao longo de todos esses anos. Isso acabou provocando também a banalidade do uso do remédio para o chamado transtorno de déficit de atenção, que também é conhecido por TDAH. Tem aumentado esse uso dos medicamentos. Em 8 anos, por exemplo, o número de caixas vendidas subiu mais de 1000%. Foram vendidas mais de 1 milhão de caixas do remédio. E a alta no consumo chama atenção para o tratamento do distúrbio. Pois é, e o que alimenta ainda mais a polêmica é a dificuldade de justamente diagnosticar a deficiência de atenção. Crianças tratadas como hiperativas, elas podem ser simplesmente crianças que não se encaixam muito bem num padrão de aprendizagem e de comportamento. Os médicos se baseiam em relatos de pais e professores sobre a criança para fazer o diagnóstico. E o tratamento não acaba com o problema, não. Ameniza os sintomas. Vitor foi o típico capetinha, agitado e criativo. Gostava de desmontar os brinquedos, rabiscar a parede, meter o dedo na tomada, levou choque, dava uma canseira. Na hora de se concentrar para estudar, Dava vontade de ir no banheiro, queria beber água, dava dor de cabeça. os professores reclamavam da falta de atenção. Inquieto, desatento, avoado, vive no mundo da lua e às vezes até mal educado. Essas características podem esconder o transtorno do déficit de atenção, que não tem cura, mas tem tratamento que pode ajudar muito a vida de quem sofre com o problema. Qualquer palavra que eu pescasse do professor, assim, já me levava a outras situações. E assim, sucessivamente, durante, sei lá, minutos, horas, às vezes. Então, atrapalhava o rendimento. Atrapalhava o seu rendimento, você sentia isso? Porque eu não estava mais naquele lugar, estava em qualquer outro, menos ali. Quando fez 17 anos, ele mesmo percebeu que essa agitação exagerada o prejudicava também fora da sala de aula. Até durante uma conversa, às vezes, eu me perco, estou pensando em outra coisa e a pessoa está falando e eu não estou prestando atenção. Então, isso irrita, né? Até a mim, então, imagina as outras pessoas. Pediu então para que os pais o levassem a uma psicóloga e foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, com 19 anos e com medicação, ele está bem mais calmo, mas ainda se considera Inquieto. Divide o tempo entre a faculdade, a guitarra, o violão, o desenho e as brincadeiras com a Mel, a mascote da família. Vitor é tratado pela doutora Ianê. Ela tem 2 filhos com o mesmo transtorno, que é genético e aparece como alterações na região frontal do cérebro. As mães sempre assumem lutas, né? Especialmente as mães que sofrem, né? Como milhares nesse momento que devem estar nos ouvindo por esse Brasil, estigmatizadas, né? Ouvindo que os seus filhos são capetas, demônios, né? Expulsos das escolas. E eu sei a dor dessas mães, porque eu tive vários momentos em que eu mesma não entendia, sendo psicóloga, como é que eu ia lidar com filhos tão especiais, tão bons, tão afetivos e com tanta dificuldade de prosseguir. Antes, como eu nem sabia que isso existia, então achava que era apenas coisas da minha cabeça mesmo. Então, agora sabendo que isso tem um fundamento, tem um tratamento, então já fica bem mais fácil. Não resolve o problema, mas ameniza. O transtorno de déficit de atenção e a banalização do termo hiperatividade, esse é o tema do nosso assunto em debate de hoje aqui no Edição das 10. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui o Dr. Daniel Ziegenreich, ele é psiquiatra da UFRJ e também pesquisador do grupo de estudos do déficit de atenção. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. E a Ana lá em São Paulo também tem um convidado, né, Ana? Tenho sim, Raquel. Está aqui comigo no estúdio em São Paulo o pediatra José Arthur Medina e eu começo a conversar aqui por São Paulo aqui com o Dr. Medina. Bom dia, primeiramente. Bom dia aos telespectadores e ao João e ao Davi que estão certamente me olhando em casa. Um beijo para vocês. Os filhos, né, doutor? Doutor, vamos começar falando do remédio, então. O metilfenidato, que é o remédio usado no tratamento de TDA. Esse remédio ele precisa ser tomado a vida inteira, como outros medicamentos psiquiátricos? E qual é o real perigo desse remédio? Os trabalhos a respeito desse remédio mostram que eles podem, com segurança, serem tomados por longos períodos. Esses remédios eles induzem alterações neuroplásticas positivas nas estruturas cerebrais envolvidas no transtorno. Elas conseguem melhorar a neuroplasticidade do córtex pré-frontal e dos gânglios da base, que se mostram hipodesenvolvidos nessas crianças quando a gente compara com os controles.
Em relação à segurança desse remédio, a maior parte dos trabalhos mostra que ele é um remédio seguro, na maior parte dos casos, sem induzir arritmia. No entanto, esse remédio ele pertence a uma família que usualmente costuma produzir arritmias cardíacas. Daí a manutenção em alguns países de avisos e restrições em relação ao uso crônico desse remédio. O Rio tem uma pergunta, mas antes eu queria voltar um pouquinho para a gente tentar ser mais claro para o nosso assinante. Esse remédio, então, ele tem que ser usado a vida inteira? Uma criança que começou a usar o metilfenidato, ela vai precisar tomar esse medicamento a vida inteira, como qualquer outro medicamento psiquiátrico, ou não, doutor? Olha, no Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil, nós utilizávamos esses remédios por longos períodos de tempo, só que a gente monitora a criança, a gente sempre faz exames laboratoriais para observar, para ver se não está tendo nenhum problema. A gente sabe que com uso longo prazo, em uso agudo do remédio, existe normalmente uma alteração na frequência cardíaca. Então, ocorre um aumento sem representar nenhum risco para o usuário. Então, Daniel, vamos falar sobre essa possível banalização no uso de medicamentos, né? Há alguns analistas que dizem que, na verdade, esse é o grande aumento de mais de 1000% nos últimos 8 anos, na verdade, é resultado de uma demanda reprimida, né, de pessoas aí que estariam sem tratamento porque o diagnóstico não era feito. Outros já dizem que o diagnóstico está sendo feito de qualquer maneira. Eu queria saber de qual lado o senhor está, por exemplo. Na verdade, realmente, em parte, havia uma demanda reprimida, pouco se conhecia sobre o transtorno, e talvez se conhecesse mais sobre o transtorno em crianças e não se observasse que adultos também poderiam ter o transtorno. Então, no momento que você começa a estudar que adultos também podem ter o transtorno, você naturalmente tem um aumento, eventualmente, do uso da medicação também para uma parcela de adultos e com isso aumenta de uma forma geral. Isso, de qualquer forma, não invalida a possibilidade de determinadas pessoas utilizarem o remédio de forma não médica, quer dizer, prescrito, às vezes, por um especialista, quer dizer, de outra área, não um psiquiatra, um neuropediatra, ou então usar por conta própria mesmo, né, porque algum colega usa, alguém que ele conhece, e aí faz um uso inadequado e acaba tendo problemas por causa disso. E algumas pessoas dizem que é difícil, né, fazer essa detecção do que é realmente o distúrbio de déficit de atenção ou como é que separa o que é um distúrbio e o que é uma criança levada, um adolescente que é desatento por natureza. Quer dizer, antes de chegar ao remédio, como é que os pais fazem essa distinção? Na verdade, é bastante difícil. Isso é um problema, talvez, de toda a minha área de especialidade na psiquiatria. É a mesma discussão em depressão, o que é tristeza, o que é depressão. A gente tem uma dificuldade grande de exames complementares tenham acurácia para o diagnóstico através do exame complementar, que a população até reconhece mais facilmente, né? Então, assim, realmente é difícil. Eu acho que o principal para o professor ou para os pais é quando essa desatenção começa a trazer comprometimento. O que difere, o que é mais importante é quando você tem um desfecho negativo, quando a criança começa a ter problemas reais importantes na escola, dificuldade de rendimento, o comportamento mesmo. Então, quando há realmente um comprometimento, aí a gente tem que pensar numa avaliação precisa pelo especialista. Doutor Daniel, alguns estudos dizem que o TDA é um dos transtornos menos conhecidos por profissionais da área de saúde. Eu queria saber se é realmente isso e se médicos de outras especialidades realmente não conhecem a doença. O que a gente imagina, o que dá para se imaginar é que há muita criança por aí sendo tratada de forma errada, né, doutor? Exatamente. O déficit de atenção, porque sempre se achou de ser um transtorno menos grave, ele sempre foi dado menos atenção, talvez até na formação básica do médico especialista. Então, quem começou a se interessar pela área e notou que realmente era um transtorno importante, começou a ter o expertise disso e, a partir daí, a gente começou a ter essa coleção de informações que a gente tem hoje. Ainda está muito atrás, talvez, do que se sabe sobre depressão, esquizofrenia, ansiedade, né? Isso já se reconhece, já se estuda há mais tempo, mas o déficit de atenção ele não é tão benigno assim, pelo contrário, ele traz N desfechos negativos importantes, co-ocorre com outras morbidades como depressão ou outros transtornos, tá? E realmente alguns especialistas não foram treinados, né, para o diagnóstico, então realmente a gente indica associações como a BDA, associações de especialistas para o diagnóstico correto do transtorno. Eu queria até para São Paulo com o Dr. Medina. Doutor Medina, no caso dos pais aí e dos professores ficarem atentos, né, na hora da decisão, por exemplo, de levar para o médico, o que o médico precisa descartar aí em relação a outros problemas de saúde que possam afetar o comportamento e o aprendizado? Que problemas são esses, por exemplo, que não estão realmente ligados ao déficit de atenção e à hiperatividade? Olha,
Muitas vezes, deficiência de zinco, por exemplo, deficiência de algumas vitaminas, elas têm sido relacionadas com comportamento típicos que são relacionados com o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, dependendo da fase que a criança está, das situações ambientais onde ela vive, ela pode expressar esse comportamento. Mas esse comportamento ele tem que estar presente em 2 locais diferentes e tem que comprometer a qualidade de vida da criança. E, além disso, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, muitas vezes eles se confundem com sintomas de déficit de atenção e hiperatividade. Mas como o colega salientou, a gente tem que lembrar sempre que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, normalmente ele se acompanha de comorbidades. E essas comorbidades, eles formam uma constelação de sintomas clínicos que representam o TDA. Doutor Medina, o senhor tem uma pesquisa bastante interessante que relaciona uma melhora na atenção de crianças com TDA, crianças que fazem exercício físico. Cansadas, elas ficam mais atentas, seria isso? Normalmente, em crianças normais que não apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou em indivíduos eutróficos, quando a gente faz uma carga de exercício acima de uma certa intensidade, chamada limiar anaeróbio, as pessoas apresentam ganhos cognitivos, ganhos na atenção e no tempo de reação. A gente aplicou essas mesmas baterias de testes em crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Nós padronizamos uma carga de esforço supralimiar, por volta de 2 a 4 milimols. O que seria isso, doutor, por favor? São os valores de lactato sanguíneos durante essa carga de esforço. Essas crianças fizeram exercício físico. Exatamente. É um exercício físico, só que a gente consegue individualizar o esforço que cada uma delas é sujeita. Todos nós temos dentro da gente um marcador fisiológico de intensidade de esforço aeróbio, a partir do qual a gente começa a produzir ácido lático e não consegue sustentar esse exercício por muito mais tempo. Nós individualizamos esse ponto em todas as crianças, porque nós sabemos que durante esse ponto existe a liberação de adrenalina e noradrenalina. E esses são hormônios que são neurotransmissores que são deficientes em crianças com TDAH. E nós observamos que o padrão de resposta atencional dessas crianças é semelhante ao de crianças eutróficas. Elas realmente melhoraram? Elas ficam mais atentas e menos impulsivas na atenção sustentada delas, medida pelo Conners Continuous Performance Test. Que depois do exercício físico. Perfeito. Luciano, Raquel? Ana, eu queria perguntar aqui para o doutor Daniel se esse transtorno ele tem ligações também com fatores genéticos, né? A isso os pais devem ficar atentos, claro, se os pais tiverem essa predisposição ou tiverem essa doença, observar isso nos filhos. Mas ele é mais comum em meninos ou meninas, ocorre mais na adolescência ou na infância? Dá para ter uma ideia de como é que acontece? Acreditava-se que, pelos sintomas de hiperatividade serem descritos mais em rapazes, meninos, que era um transtorno inicialmente relacionado aos meninos. Depois começou a se observar que as meninas também eventualmente tinham sintomas de hiperatividade e hoje a gente realmente fica muito mais ligado na desatenção, que é o que compromete mais do que propriamente na hiperatividade. E a gente nota que aí não faz muita diferença entre gêneros, quer dizer, tanto os meninos quanto as meninas têm TDAH numa frequência bastante semelhante. Talvez o perfil realmente dos meninos seja mais de alguns sintomas de hiperatividade, mas a desatenção acaba sendo semelhante. Doutor Daniel, a atenção dos pais também não deve focar também em relação à qualidade das escolas, por exemplo, às vezes o filho não está indo muito bem, já vou direto levar ao médico, assim, né? Tentar uma tentativa antes de levar, mudar de escola, conversar com o professor, saber se esse é um resultado, por exemplo, da metade da sala, de 20% da sala, por exemplo? O trabalho da equipe multiprofissional é fundamental, quer dizer, a gente dificilmente consegue tratar uma criança sem a ajuda de um psicólogo, muitas vezes de um psicopedagogo, de um fono. Então, você tem que fazer essa aliança, essa interface com a escola. Reconhecer na escola a capacidade da escola lidar com essa criança, né, saber quais estratégias que a gente pode desenvolver no consultório e aplicar na escola. Então, tudo isso é fundamental. Existem escolas que são muito abertas a esse tipo de proposição e facilita bastante. Existem escolas que são muito fechadas e dificulta, escolas às vezes com 50 crianças na turma, onde se 5 ou 10 forem um pouco diferentes da média, ou hiperatividade, ou às vezes transtorno de aprendizado, como a dislexia, o professor realmente não sabe como lidar com aquilo. E muitas vezes não tem ajuda de uma equipe muito profissional para realmente desenvolver um trabalho interessante. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate da edição das 10. Doutor Daniel Ziegenreich, ele é psiquiatra da UFRJ e pesquisador do Grupo de Estudos do Déficit de Atenção. A gente agradece em São Paulo também, o doutor José Medina. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Bom dia para vocês também.
Bom, a gente vai fazer o intervalo agora, você vai ver a seguir. O campeão da festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, leva um prêmio de R$30 mil. E um concurso tradicional em São Paulo movimenta uma feira perto do estádio do Pacaembu. É a disputa do melhor pastel da cidade. É daqui a pouquinho.